Jonathan Neto, tudo bem com você? Legal, vai ficar melhor ainda. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Feliz manhã, hoje 8 de fevereiro de 2017. A comunicação é dele, Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Obrigado pela audiência, amigos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, estamos entrando no ar em rede com as emissoras Web Rádio FETRACE e Liberdade AM de Boa Viagem. Bom dia aos amigos de Boa Viagem. Agradecemos também a você que está conosco aqui, na internet. Afinal de contas, desde ontem estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook Democracia no Ar. Se você puder compartilhar o nosso Facebook, faça isso. Vamos divulgar aí as notícias que são de interesse daquele grupo de pessoas que é esquecido e criminalizado pelos meios de comunicação tradicionais. Afinal de contas, aqui no Democracia no Ar, aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora Democracia no Ar. E na edição de hoje, além do meu companheiro de bancada, o José de Souza Júnior, um homem da Atitude Popular. Bom dia, Souza Júnior. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Atitude Popular e do programa Democracia no Ar. Bom dia também aos ouvintes das outras emissoras que estão sintonizadas Web aqui Rádio conosco. FETRACE, Liberdade AM, lá de Boa Viagem. E mais tarde, FM Canudos. FM, né? E retransmite logo depois. Nós, inclusive, estamos iniciando aqui, mas pela segunda vez, a transmissão ao vivo pelo Facebook, mas, por enquanto, estamos tendo alguns probleminhas técnicos. Faz parte, né? Mas daqui a pouco vai entrar ao vivo também, em vídeo, o nosso programa. Já está. E hoje a gente vai... Aliás, já está. Estou tendo agora a informação que já estamos ao vivo também no Facebook. Ontem, inclusive, somente no meu Facebook compartilhou, né, a transmissão do programa, mas tivemos mais de 400 visualizações, somente no meu Facebook, né? Sem falar nas outras páginas, a página da Democracia no Ar, a página do TV Habilidoso e outras mais. Souza Júnior, hoje a gente vai conversar, vai ter um papo com o nosso amigo Odilo Almeida. Ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Ceará. O Odilo vem aqui para a gente poder bater um papo a respeito de conjuntura política e econômica do Brasil, pós-golpe, né? Pós-golpe é que em 31 de agosto do ano passado a gente teve um impeachment que no fundo não era impeachment, né? E sabe quem foi que descobriu isso ontem, meu amigo Souza Júnior? Deixa eu falar uma coisa para você, quem descobriu isso ontem, não, foi não. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi a forma encontrada por políticos acusados de corrupção de obstruir a Operação Lava Jato. Quem diz isso é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que cita a Solução Michel, entre aspas, Solução Michel, no inquérito em que pede a investigação contra Romero Jucá, Sérgio Machado, Renan Calheiros e José Sarney. De acordo com o procurador, o plano elaborado pelo que chamou de, abre aspas, quadrilha, fecha aspas, foi colocado em prática logo após Temer assumir interinamente a presidência em maio de 2016. De fato, a estratégia segue a pleno vapor e o lance mais recente foi a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Isso mesmo, Alexandre de Moraes, o filiado ao PSDB, o homem de ouro do nosso querido Geraldo Alckmin, né? Aquele homem que gostava de atear fogo às favelas lá em São Paulo para ajudar a implementar um pouco mais de vigor, né,
ao setor da construção civil. Estamos aí recebendo o Odilo Almeida hoje e vai fazer o primeiro comentário do dia o meu amigo José de Souza Júnior a respeito aí dessa nova entrada, né, com pedido do Rodrigo Janot. Você citou, Márcio, a indicação do Alexandre Moraes para o STF pelo MT, o Michel Temer. Na verdade, é bom lembrar que quando ele foi nomeado ministro da Justiça, justamente quando, um dia após ele prender um chantagista que tinha roubado fotos da Marcela Temer, após ele ter prendido, então, um dia depois, que ele era, então, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o Alexandre Moraes foi, então, nomeado ministro da Justiça. Ou seja, essa ligação entre o Michel Temer e o Alexandre Moraes já vem desde a época em que ele era secretário de Segurança e ajudou, né, o Michel Temer prendendo o chantagista que tinha roubado fotos da Marcela Temer. Então, vejam bem, ele agora... É um agradecimento, né? Agora ele vai julgar, né, a Lava Jato, seu revisor, entre outras denúncias, né, entre outras delações, tem a do Michel Temer citado 43 vezes, apenas em um dos 77 depoimentos, de dirigentes da Odebrecht, sem falar as outras, né? Como será, então, a pergunta que se coloca, a imparcialidade do Alexandre Moraes para julgar o Michel Temer e os seus amigos do PSD? É bom lembrar também, Márcio, que isso a mídia vem revelando aos poucos, a tese dele de doutorado dizia que o ministro do STF não poderia ser nomeado se ele tivesse ligação, cargo de confiança com o presidente da República, que é quem indica. Entende? E agora? Ele vai rasgar a tese de doutorado dele? Essa é a pergunta. A questão é assim. Ele mesmo devia se declarar suspeito, né, para ser indicado o ministro do STF. A gente não pode esquecer que isso já aconteceu com o Brasil quando a gente teve como presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse, ao administrar o Brasil de maneira neoliberal, esqueçam tudo que eu escrevi. Não foi, Odilo Almeida? Bom dia, seja bem-vindo ao Democracia no Ar. Nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, às 10h12 da manhã. Bom dia, Márcio, bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes. Nós estamos assim estupefatos porque não imaginávamos que tantas coincidências pudessem acontecer. Um avião que cai e mata um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o relator de uma série de processos que envolvia personalidades importantes da República. Pelo menos 200 políticos do Brasil todo. E imediatamente depois da morte é alçado ao seu cargo de substituição um dos homens da extrema confiança do presidente da República, que é investigado. Ou seja, a disfarçatez, o escárnio, a indiferença com a opinião pública, o desrespeito pela inteligência dos cidadãos totalmente desprezados, né, que torna claro que nós não estamos vivendo um Estado democrático de direito. O Estado de exceção se consolida cada dia mais. Com essa sequência de fatos, com a morte do Teori e a substituição pelo Alexandre de Moraes. São escândalos, realmente, escândalos num país que era uma das maiores democracias do mundo. Agora nós não podemos mais dizer que somos uma democracia. Sequer podemos dizer que somos democracia, tá certo mesmo, Odilo Almeida. Eu gostaria de trazer algumas notícias locais aqui. Como nós somos o porta-vozes, né, dos interesses dos movimentos sociais do Ceará, vou ler aqui uma notícia que está no site do Sintaf, né? O boletim do Sintaf informa o seguinte: FUASPEC convoca ato contra proposta de reajuste do governo para esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, amanhã,
o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, o FUASPEC, convoca todas as categorias dos servidores públicos estaduais, inclusive os fazendários, a se fazerem presentes em uma grande mobilização nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando deverá ser votada a mensagem do reajuste de 2%. Vou repetir, o reajuste proposto pelo governo do Estado é de 2%. E a gente precisa lembrar, né, aos nossos ouvintes e a toda a comunidade, a toda a sociedade cearense, que não há reajuste para os servidores públicos desde janeiro de 2015, ou melhor, janeiro de 2016. Ou seja, foi dado reajuste em janeiro de 2015 e desde então a gente não tem reajuste. São quantos meses? São 24 meses, né? Agora 25, né? Já passou o mês de janeiro, já estamos no mês de fevereiro. O objetivo da convocação é lotar as galerias e mostrar ao governo o grau de insatisfação dos trabalhadores diante de um reajuste insuficiente que sequer repõe o poder de compra dos servidores nos últimos 2 anos. Faz 2 anos que eles não sabem o que é reposição sequer da inflação. Aí existe uma frase aqui da Ana Maria Cunha, que diz o seguinte: queremos debater, não aceitamos um reajuste ínfimo como esse e ainda sem discussão. Nós estamos nos sentindo desvalorizados. A reposição salarial não é uma concessão do Estado, é um direito nosso. A Ana Maria Cunha é a coordenadora geral do FUASPEC, que é o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará. Souza Júnior, quer falar alguma coisa a respeito? Tem. Eu gostaria de ouvir a opinião aqui Do Odilo? do Odilo, depois eu gostaria de comentar. Odilo. O que a gente passa a observar, Márcio, é que a crise implementada, a crise forjada na economia brasileira, que paralisou o país em 2015, 2017, com o intuito de promover um golpe de Estado e fazer com que a roda da história girasse para trás, né? E a gente trouxesse a implementação, voltasse a implementar um modelo de desenvolvimento neoliberal no país. Ela começa no governo federal, mas ela vai se estendendo para os governos estaduais, que têm problemas de arrecadação e acabam cortando na parte mais frágil do orçamento, que é a folha de pagamento. A tendência é cortar nas folhas de pagamento. Essa situação é mais grave em alguns estados que são, digamos assim, as locomotivas da economia, como São Paulo, Rio, Minas. É mais grave lá, porque o impacto da crise se dá de forma muito mais forte lá. O Rio de Janeiro já está em estado praticamente de calamidade, já de falência, né? Não tem mais. Rio Grande do Sul são os estados mais fortes da nossa economia. Mas o próprio estado do Paraná, de onde eu me origino, eu queria fazer também está em dificuldades. Que só não está quebrado porque o governador do estado meteu a mão na reserva técnica que tinha para pagar servidores, né, a aposentadoria dos servidores, da ordem de 8 bilhões de reais. Ele meteu a mão assim na cara dura. Ele fez passar uma lei na Assembleia Legislativa e o Estado não está quebrado e ainda está cumprindo com suas obrigações, não totalmente, justamente porque ele fez essa intervenção e colocou a mão nesse dinheiro que não era para ser usado como está sendo usado. Ontem eu vi uma entrevista do ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, na revista Caros Amigos, em que ele dizia que nós temos 3 orçamentos no Brasil. Temos o orçamento real, o orçamento que é sonegado pelos impostos e o orçamento das isenções fiscais, né? E quando chega no momento de crise, ao invés de se buscar uma eficiência na arrecadação de impostos e o combate à sonegação,
ao invés de se rever as isenções fiscais, né? E ao invés de se repensar a enorme sangria desatada que significa o pagamento dos juros e serviços da dívida pública, que atinge cerca de 40% do orçamento da União, 42% a 45% do orçamento da União, a alternativa que o sistema encontra é a alternativa de penalizar os mais fracos, né? Cortar direitos sociais, reduzir salários, não permitir reajustes pela inflação, né? E sequer a inflação. Sequer a inflação. Isso é muito grave. Grave. Porque assim, o poder de compra é o que vai fazer com que a economia em algum momento reaja, né? Quando você corta esse poder de compra, inclusive de servidores públicos, né, do Estado, olha o que está acontecendo, por exemplo, em função disso, com o Rio Grande do Sul e com o Rio de Janeiro, que são estados onde essa situação já está muito agravada. O que nos leva a crer, cada dia aumenta a convicção de que nós, é como se nós estivéssemos sendo governados por forças de invasão, que tem como objetivo não promover um desenvolvimento bem comum, mas sim promover uma submissão da nação brasileira a interesses que não são da nação brasileira. Exatamente todas as políticas adotadas pelo atual governo golpista são nesse sentido, de submeter a nação brasileira a uma situação que não é de interesse da população. Pensando apenas aquela parte em que o Olívio Dutra fala a respeito de sonegação, a gente tem no site do Sintaf, o site do Sintaf é o Sintaf, sintaf.org.br, o sonegômetro, né? O site do Sintaf é muito importante, deve ser acessado diariamente pelas pessoas para saber o volume de sonegação de todos aqueles que deveriam pagar impostos e que não pagam, e hoje está em 54 bilhões 561 milhões 80 mil e assim vai. A mudança é muito rápida, né? A sonegação é muito grande. Mas, a propósito, a OAB do Ceará deveria, em vez de colocar o impostômetro, que é o que tem lá na sua sede, já há alguns anos já, que não diz nada, porque o volume de arrecadação de impostos não quer dizer nada. Peraí. Né? Você não sabe a aplicação disso. Isso, é muito importante que tenha o impostômetro. Agora, tão importante quanto é saber também quanto é sonegado. Porque tudo aquilo que é arrecadado, a gente tem instrumentos já colocados em andamento, em funcionamento, por parte dos governos de Lula e de Dilma, de um site de transparência que diz exatamente aonde esse dinheiro vai. Pois é aí que está o ponto. Aí que está o ponto. O valor Quando você tem si... um sonegômetro, você tem que descobrir aonde é que está esse dinheiro para ir buscar. Porque esse dinheiro não pertence a quem sonegou e está sendo gasto por eles. Pertence ao conjunto da sociedade brasileira. Pois, concluindo, Márcio, o impostômetro por si só, o valor absoluto, não significa nada. O que é 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos para o povo? O que a gente precisa saber é como é que é feita a destinação desses impostos. O povo, por exemplo, precisa saber que quase a metade dos recursos federais, os recursos, portanto, colocados à disposição do governo federal, da União, vão para pagar juros, serviço da dívida interna, chamada dívida interna. Ou seja, vai para remunerar os rentistas, aqueles que vivem do capital financeiro. Dinheiro esse que faz muita falta para a saúde, para a educação, para investimentos, para a assistência social. Então, essa distribuição é que interessa realmente o povo saber, assim como a sonegação. E outro dia, conversando com 2 senadores da República, e falei por que os governos do PT, os 12 anos e mais alguma coisa dos governos do PT, não mexeram nessa ferida, dessa sangria desatada que representa os juros da dívida. A resposta é a seguinte, é que a correlação de forças sempre foi extremamente desfavorável a esse tema. Quando esse tema avançava, se tentava avançar no debate,
as forças conservadoras vinham com uma absoluta fúria, com uma absoluta violência contra o parlamento. E a outra justificativa é que, na verdade, nós nunca tivemos de um parlamento de 513 deputados federais, a esquerda nunca passou de 150 deputados federais. E essa correlação de força nunca permitiu avançar nesse tema. A Dilma chegou a derrubar os juros reais para 2%. Você tinha uma inflação de 5 a 6 e uma taxa de juros Selic em torno de 7 a 8%. 7,8%. Hoje, se você pegar o número de hoje, nós temos uma taxa de 14 alguma coisa para inflação de 6, né? Eles baixaram agora, é 13,25, né? Ainda dá 13,25. Então, você trabalha com... A Dilma chegou a trabalhar com juro real de até 2%. Hoje se trabalha de 7 a 6%, né, de juro real. Então, essa questão é uma questão que está dentro da matriz do nosso sistema capitalista, submetido aos interesses desses credores da dívida, uma dívida sobre a qual não avança um processo de auditoria, segundo a mesma associação dos fiscais da Receita Federal, né? Uhum. Se essa auditoria houvesse no Brasil, como aconteceu no estado do Equador, haveria a comprovação de grande parte dessa dívida já está paga, já está quitada, os contratos estão vencidos, mas sequer auditoria é feita, né? É como se essa fosse um modelo semelhante ao modelo de escravização por dívidas, né? Deve ter que pagar e tem que estar permanentemente submisso a uma elite econômica que controla os meios de comunicação, que controla o Congresso e não permite sequer que o debate venha à tona. Então, é muito importante um momento como este aqui, da gente colocar também para os nossos ouvintes esse assunto da escravização por dívidas pela qual vive a nação brasileira há muitos anos. É bom lembrar, né, e revelar para quem não sabe ainda, né, a todos os nossos ouvintes, que está na previsão das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988. Auditoria. Lá se vão quantos anos? 1988, 2018 seriam 30 anos. Nós temos então 28, vamos para 29 anos que foi promulgada a Constituição Cidadã, e uma das disposições transitórias diz exatamente isso, que nós precisamos fazer uma auditoria da dívida externa brasileira, que foi contraída ao longo de todo o período, né, do Estado como um Estado independente, mas se a gente for prestar bastante atenção e olhar com lupa tudo aquilo que aconteceu ao longo da ditadura militar, a gente vai perceber que essa dívida externa, ela cresceu exponencialmente e existe muita coisa que não se justifica, né? Não se justifica, por exemplo, a gente está pagando tudo isso de juros da dívida e deixando a grande parcela da população, eu estimo que seja mais de 80% da população, um pouco mais de 80% da população, completamente sem nenhum tipo de proteção em relação à saúde, segurança pública e sem perspectiva pela falta de educação ou seguridade social. A própria reforma da Previdência é muito questionável, né? Até mesmo porque existem provas cabais de que não há déficit na Previdência. E o estudo da Anfip, né, que é a Associação dos Fiscais da Receita, né? Da Previdência da Receita também. Da Receita da Previdência, aponta no sentido de não há nenhuma possibilidade de haver déficit na Previdência. Por quê? Porque existem várias fontes arrecadadoras. Não é só o patrão, não é só o empregado, não é só a arrecadação por meio de impostos. Existem várias fontes de receita para poder manter a Previdência superavitária, mesmo quando a gente tiver um número inferior de quem está fazendo a contribuição previdenciária em relação a quem vai receber os benefícios.
São 10 horas e 29 minutos. Nós vamos para um breve intervalo com o nosso companheiro Jonathan Neto. Bom dia. Você que está ouvindo Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Não só ouvindo, como agora também vendo, né, áudio e imagem através do Facebook. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinface e o Show Advogados Associados. Vamos então para a segunda parte do programa com o Márcio Rodrigues. Com você, Márcio. Gostaria de salientar que agora, ali na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, nós estamos tendo uma manifestação contra a PEC 287, né? E foram convocados às ruas pela Frente Cearense em defesa da Seguridade Social, que reúne entidades sindicais e defesa dos direitos dos trabalhadores. Em defesa da Previdência Social, dos direitos das pessoas com deficiência, idosas e das mulheres, dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores da cidade e da área rural. Aí a pergunta que é feita, o Souza Júnior inclusive já complementou, eu vou ler aqui de novo para vocês. A pergunta que é feita é justo? Aí os fatos que são questionados se é justo ou não. Mulher aposentar-se com a mesma idade que os homens. 25 anos de contribuição e 65 anos de idade para trabalhadores rurais e pescadores, que a gente sabe que trabalham ao relento, né? A estiagem, tem ano que o trabalhador sequer tem direito a um banho de chuva, né? Infelizmente aqui no Ceará, do jeito que as coisas andam ultimamente. Benefício assistencial só aos 70 anos de idade, com valor menor que o salário mínimo, e 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral. Aí, na sequência vem, é desumano. Não existe rombo da Previdência Social. Junte-se a nós nesta luta, Frente Cearense pela Seguridade.blogspot.com.br. Você pode ir até lá, buscar mais informações mais aprofundadas do que apenas então somente essas nossas declarações aqui. Souza Júnior quer complementar aqui mais uma pergunta, se é justo? Na verdade, nada do que está acontecendo no país, né, a partir do governo golpista Temer, tem nem de longe, qualquer conotação de justiça, né? Inclusive, eu diria, é anti-justiça. Um ministro que, por questões de amizade pessoal, interesses umbilicalmente ligados ao Michel Temer, é indicado ao STF para julgar, entre outros, o próprio Michel Temer. Onde é que fica a imparcialidade desse país, né? Então, a justiça está comprometida. O sistema judicial a partir da mais alta corte do país, que é o STF. Então, nós não temos justiça. Os direitos dos trabalhadores estão sendo, se implementada essa reforma trabalhista, retroagidos para a época da semi-escravatura, né? Antes mesmo da era Vargas, porque quando você coloca, e essa é a espinha dorsal da reforma trabalhista, é colocar o negociado acima do legislado. O que é que isso significa? Mesmo que você deixe intocável a CLT, na hora que, diante da crise, o patrão disser assim, ou demito vocês aceitam, por exemplo, trabalhar 10 horas por dia, né, com 15 minutos para almoço, metade do salário. Sem FGTS, sem isso, sem aquilo, ou vão para fora. Souza Júnior. E o sindicato, que não tiver força para resistir a essa pressão, assinar um acordo, aquilo vale. Souza Júnior, você já imaginou você ter que receber metade daquilo que você recebe mensalmente? Pois é. Então nós estamos no limiar de acontecer isso. Então quando a gente fala barbárie. Justiça... Eu gostaria de revelar o seguinte, é a barbárie. A gente está optando pela barbárie. Pois é. Caso essas reformas se implantem, os trabalhadores, além de perder seus direitos, vão trabalhar mais e nem sequer vão chegar ao ponto de se aposentarem. Porque se já é difícil hoje, imagine você trabalhando uma jornada mais extensiva,
tendo menos direito, tendo menos saúde, porque não vamos esquecer da PEC 55, que congelou os gastos sociais durante nada mais, nada menos que 20 anos. Agora, vejam bem, tudo isso, todo esse pacote de maldades, impensável, porque eu não consigo ver nem na história do Brasil, nem na época da ditadura militar, muito menos na época de Fernando Henrique, do neoliberalismo, nada parecido. Nunca se viu tanta maldade junta, nada parecido, praticado por um governo sem nem um voto. Sem nenhum voto, sem nenhuma legitimidade, que está legislando, definindo uma política para os próximos 4 governos que vêm pela frente, sejam eles quais forem. Entende? Quer dizer, é um nonsense. Só tem uma maneira de reagir a isso, é revoltando-se. Vai revoltando-se nas ruas, é o povo tomando consciência do que está acontecendo no nosso país. E aí, Márcio, um programa como este, o nosso, Atitude da Web Rádio Atitude Popular, Democracia no Ar, outros programas que existem, blogs, né? Portais alternativos, são essenciais para esclarecer o povo, embora insuficiente, porque o poderio da Rede Globo, né, das grandes redes de comunicação do país, é muito forte e sonega essas informações. O pior, além de distorcer os fatos, eles sonegam as informações do que está acontecendo no país, das verdadeiras consequências. O que a gente escuta é as palavras, principalmente, daqueles que estão alinhados ao golpe. Dizendo, não, tudo isso é necessário, tem que fazer isso para salvar o país, tem que reformar a Previdência porque ela está quebrada. Tudo mentira. Tudo mentira. Esse seminário, como que você citou, a gente tem revelado aqui, mostra com números que é mentira isso, mas a mídia não diz. Não, ela usa todo o poder de informação dela para desinformar. Essa é uma grande realidade e, infelizmente, esse é mais um erro muito grave cometido aí ao longo dos 13 anos, né? Eu acrescentaria, mas se não fosse a mídia, não teria havido golpe. Se não fosse essa mídia vendida, golpista, essas medidas não estariam sendo tomadas. E se tivesse sido tomada e se houvesse o mínimo de informação verdadeira do que está acontecendo, o que está por trás de todas essas medidas, inclusive da venda do patrimônio, venda não, né? Entrega do patrimônio nacional, né? Porque esse é o grande objetivo do golpe que foi dado, né? Foi apenas tirar de que era um obstáculo para implantar toda essa ponte que eles chamam para o futuro, na verdade é o futuro de uma elite rentista, né, internacional. E simplesmente a aniquilação de qualquer futuro para os jovens, para os trabalhadores do nosso país. Me impressiona muito, Souza e Márcio, a posição de pessoas, digamos, que atingiram um nível de escolaridade razoável, a posição de completa falta de visão crítica desse momento. E eu fico decepcionado com amigos, pessoas que eu admiro, assumindo posições de defesa desse modelo, desse governo, que é coisa absolutamente indefensável. E a forma também como essas pessoas absorveram um discurso de ódio pela esquerda e ficam a toda hora na internet pregando, desejando a prisão do Lula, celebrando a prisão de petistas que muitas vezes são presos hoje e soltos amanhã, como aconteceu com o Guido Mantega, que não se comprovou culpa do Guido Mantega, né? Antônio Palocci. Antônio Palocci, né? Aí você pega, quando a gente vai dizer para uma pessoa dessa, olha, amigos, analise os processos que vêm sobre o José Disseu, analise o parecer do representante do PSB de Minas Gerais, que cassou o mandato do José Disseu como deputado federal. Ele diz lá, no parecer dele, diz, embora não haja provas contra ele, ele sabia de tudo que supostamente a compra de apoio parlamentar no Congresso, que também é uma hipótese ainda. O parecer da ministra Rosa Weber, que condenou José Disseu, dizia que, embora não haja provas contra ele, a literatura jurídica me permite condená-lo, portanto eu o condeno. E agora a condenação do Sérgio Moro sobre o José Disseu, em que o José Disseu, apesar de mostrar que prestou serviços e apresentar notas fiscais,
o juiz entende que isso não foi uma prestação de serviço, foi propina, e o condena dessa maneira. Então, quando mesmo você... com a apresentação de provas. Mesmo com a apresentação de provas. Veja se a gente não vive num estado de exceção jurídico. Como já relatou aqui no mês de dezembro, durante uma entrevista, o eminente Martoni Montalverne, que nos deu uma aula aqui a respeito de como o direito fez sucumbir a democracia no Brasil por o poder judiciário estar sobreposto aos outros poderes. O que mostra que o direito nada mais é também que um grande aparelho ideológico da classe dominante. Porque as leis, elas são manipuladas, a interpretação das leis são manipuladas para favorecer interesses claramente políticos, né? E aí hoje um deles postou assim para mim, o Lula tem mais de 100 pessoas, amigos dele, presos, e você ainda quer dizer que ele não sabia de nada? Olha, o processo de investigação que ocorreu na Petrobras e o processo de prisão, as prisões que aconteceram, elas também são fruto de uma evolução do sistema de combate à corrupção implantado no Brasil, especialmente a Lei 12.391, se eu não me engano, de agosto de 2013, que permitiu a prisão dos corruptores, a imputação de crime aos corruptores também. Então, cria-se a mídia, como o Souza Júnior muito bem fala, cria um conjunto de cortinas de fumaça tão espessas, tão confusas, que impedem praticamente que as pessoas tenham uma outra leitura da realidade. Não estamos aqui querendo dizer que a nossa leitura é a leitura correta, certa, né? E única da realidade. Nós somos donos da verdade. Mas eles não permitem outras leituras da realidade. A única leitura é que o Lula é um grande ladrão, o PT é um partido que foi feito para roubar, e agora nós precisamos, a salvação do Brasil continua ainda passando pela prisão do Lula e a extinção do PT, o que é uma grande mentira. O Júnior acabou de mostrar que na verdade, é um projeto de submissão do Brasil a interesses que não são interesses do nosso país, e um projeto de submissão de uma classe política e econômica sobre uma classe trabalhadora, que está em curso hoje no país. Infelizmente, é isso que a gente enxerga, isso é que a gente vê. E para a gente poder refletir um pouco, vou trazer aqui Martin Luther King, que disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Ou seja, né, a gente tem aí uma situação escandalosa, como é o fato da indicação para o Supremo Tribunal Federal, num claro paralelo àquele ditado popular que diz que é o lobo cuidando do galinheiro, ou a raposa cuidando do galinheiro, e a gente vai colocar no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que é super acusada de muitos crimes, uma pessoa que não tem o notório saber, uma pessoa que não está acima de qualquer suspeita, muito pelo contrário, ele é suspeito de muitas coisas erradas. E para citar aqui somente 8 fatos levantados pelo Jornal Brasil de Fato, gostaria de ler aqui para vocês, né? 8 fatos sobre Alexandre de Moraes. Ele defende que pessoas em cargos de confiança durante o mandato do presidente da República em exercício não poderiam ser indicados ao STF para evitar demonstração de gratidão política. A fonte é o Estadão. Isso foi em 2000, na tese de doutorado dele na USP. Em 2005, comandando a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sob sua gestão, acontece a maior demissão em massa dos servidores públicos da instituição Fundação Casa. 1.751 trabalhadores deixam seus postos. As demissões foram consideradas arbitrárias em última instância da Justiça. Fonte ACUT, né? 2011, advogado de empresa suspeita de ligação com o PCC. Atuou em pelo menos, eu vou falar o número e vocês não vão acreditar, 123 processos na área civil, né, pela Transcooper, a cooperativa de transportes investigada por ligação com o primeiro comando da capital. Para quem não sabe, o primeiro comando da capital é uma organização criminosa que comanda de dentro dos presídios
muitos crimes que acontecem fora deles. Em 2016, durante a crise penitenciária, o segundo maior massacre em prisão na história brasileira ocorre em Manaus, em seu mandato de ministro da Justiça. O governo de Roraima requisita ajuda ao Ministério da Justiça, mas não é atendido. Dias depois, o Estado também presenciou um massacre e a fonte é a Folha de São Paulo. A quinta informação a respeito de Alexandre de Moraes, também de 2016, mortes em São Paulo. Em seu último ano de gestão no governo Alckmin, 1 em cada 4 pessoas assassinadas no estado foram mortas pela Polícia Militar. A fonte é o G1, né, o site de notícias G1, comandado pela Globo. 2016, direito cerceado à manifestação. Abre aspas, nenhum direito absoluto. Manifestações em que queimem pneus, que por tempo razoável impeçam a circulação, não é permitido. As pessoas precisam trabalhar, se locomover, o país precisa funcionar. Fecha aspas. Fonte Folha de São Paulo. Ou seja, é um cara que é contra as manifestações. Terras indígenas. Em 2016 também, e saiu na Folha de São Paulo. Se há uma invasão de índios e a determinação judicial de retirada, toda a negociação vai ser feita. Agora, se houver um impasse, a lei vai ser cumprida. Para vocês verem o tipo, né, o naipe da pessoa que vai ser indicada para o STF. Programa de redução de homicídios. Criticado por especialistas, seu foco é erradicar o tráfico de maconha na América do Sul. A ideia tem base na guerra às drogas implantada sem sucesso pelos Estados Unidos na década de 1970. Esses são fatos, são apenas 8 fatos. Aqui a gente não está aprofundando, são apenas algumas indicações do perfil daquele que está assumindo como candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Odilo, você gostaria de comentar a respeito? Na verdade, ninguém acreditava que a ousadia do presidente dele chegasse a esse limite, né? Quando foi levantado o nome do Alexandre de Moraes, então soou assim como uma piada, né? Não, deve ser uma brincadeira, ninguém pode estar levando isso a sério. Mas a disfarçatez e digamos, o script, né, o roteiro do golpe, ele está tão firmemente traçado, está tão firmemente montado, que tudo que o Romero Jucá falou desapercebidamente, foi gravado pelo ex-senador Sérgio Machado, vai se comprovando cabalmente, né? E ele dizia lá, afastar a Dilma, porque enquanto ela estiver lá, a gente não consegue parar esta... Aí dizia um palavrão, né? Depois ele dizia, o teoria é um problema. O teoria é um problema, porque é um cara burocrata e tal, ligado a Dilma. Então tem que tirar... Difícil de acessar. Difícil de acessar, tem que tirar... Até ele. Aí depois diz assim, não, isso aí, os militares e o Supremo já está tudo junto, está tudo fechado essa questão. E a gente observa que o Supremo não se digna a julgar o pedido de invalidação do impeachment, que a Dilma já protocolou lá. O impeachment é ilegal, porque não houve materialidade, não houve crime de responsabilidade. E o Supremo simplesmente senta em cima do processo, né? E você vê o Supremo que retira, desfaz a nomeação do Lula para ministro e silencia diante da criação de um ministério para o gatinho Angorá, né? Lá que é o apelido do ex-ministro Moreira Franco. Ex-governador do Rio e atual ministro. Já sumiu. Já sumiu da mídia. Cria-se um ministério e nomeia-se o Moreira Franco, né? Agora se indica o Alexandre de Moraes, que também está dentro das delações da Lava Jato, para ser ministro do Supremo. Ou seja, enquanto o Lula não pode assumir o ministério, porque supostamente o Lula poderia estar sendo levado para uma posição de fórum privilegiado. Então essas outras coisas acontecem sequencialmente e ao invés de a gente ouvir as panelas batendo e os raivosos jornalistas dos meios de comunicação criticando, difamando, eu ontem fiquei estarrecido ouvindo, não gosto de assistir, mas às vezes de vez em quando tem que ver, vi na Globo News, eram 5 opiniões favoráveis à indicação do Moraes e uma posição contrária que vinha do senador Cristóvão Buarque, que ainda
era um contrário assim muito suave. Mas será que não seria inadequado nomear um ministro da Justiça porque ele está próximo do presidente, né? Então, será? Quer dizer, ainda tem dúvida. Então é o seguinte, é sufocante, precisa que essas ondas de rádio aqui se multipliquem em cadeias de rádio para que a gente faça realmente uma sublevação do povo brasileiro, um levante popular, uma greve geral, alguma coisa muito forte, porque senão a nossa geração está deixando de presente para a geração dos nossos filhos e netos um Brasil péssimo, um Brasil que só sem futuro, um Brasil que só vai nos trazer de volta aquele sentimento de humilhação, de exclusão e de tristeza para com as nossas gerações futuras. Odilo, se o Michel Temer disse alguma vez alguma coisa verdadeira ou sincera, ele, numa declaração, talvez num ato falho, ou mesmo bem pensado, ele disse, já que eu não tenho popularidade, né, então eu vou aproveitar e fazer todas as medidas, mais ou menos assim que ele falou, fazer todas as medidas, né, impopulares que puder. Ora, ele nem sequer pode se candidatar, mas se eleger. Ele não tem pretensões nenhuma, vamos dizer assim, de seguir carreira depois de passar para a história, como está passando, como o pior presidente que esse país já teve. Né? Um presidente golpista, né, ilegítimo, e que é difícil você imaginar alguma coisa de ruim que ele esteja deixando de fazer. Né? Ele realmente está praticando todas as maldades que ele possa fazer, e certamente deve estar com um futuro privado, não político, não vai ter, muito bem calçado aí algum paraíso fiscal, alguma ilha aí, tipo Caimã, né? Entende? Porque não é possível um homem desse ser tão descarado, né? E não só, eu estou falando ele, mas é todo esse governo, né? Principalmente aqueles que estão ao lado e que não aparecem tanto, como os do PSDB, mas é quem está por trás de tudo isso. Eu vou pedir para vocês, a gente está chegando aqui na reta final do programa, agora são 10 horas e 51 minutos, e eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui a respeito da dívida pública do Brasil. Afinal de contas, na semana passada, né, a velha mídia cala-se diante do pior rombo de todos os tempos das contas públicas, porque o desastre ocorreu se estamos supostamente economizando e corrigindo os erros do passado. Como os números ajudam a pensar novas políticas? Essa é a pergunta feita por Antônio Martins na edição de vídeo da Gabriela Leite. É publicado no site outraspalavras.net.blog /2017, quem ganha com o déficit fiscal. Aí ele faz um monte de questões e aponta para o seguinte, né? O déficit foi recorde, 156 bilhões de reais, ou 2,47% do PIB, quando se incluem os juros pagos aos banqueiros e a aristocracia financeira. Os números saltam para 562 bilhões de reais, ou 8,93% do PIB. A deterioração rápida do cenário é ainda mais impressionante. Ainda em 2014, o último ano antes do início do ajuste fiscal, que foi iniciado, infelizmente, no início da segunda gestão da presidenta Dilma Rousseff, o déficit primário era 5 vezes menor, apenas 0,56% do PIB. O que mais merece atenção, porém, é o que o governo e a velha mídia mais tentam ocultar. A piora se deu exatamente no período em que estaríamos, segundo a narrativa oficial, corrigindo os erros do passado, fazendo os sacrifícios necessários para entrar nos trilhos novamente. O que há de errado com essa narrativa? Porque quanto mais economizamos, mais mergulhamos em déficit e dívida. Que interesses provocam o silêncio dos jornais e das TVs? Mais importante, quais seriam as políticas alternativas?
Aí ele faz aqui uma série de revelações, né? O Brasil vive um período de ataques aos direitos conquistados desde a Constituição de 88, a PEC 55, que congelou os gastos sociais por 20 anos, a reforma da Previdência afetará, se não for barrada a tempo, e dezenas de milhões de pessoas. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfarb, disse nessa reunião, né, com banqueiros, que é só o começo. É só, se o começo está assim, como será o fim? Mas estas medidas não são, é claro, apresentadas de forma crua. Ninguém diz, vamos aproveitar que tomamos o poder para impor uma derrota histórica às maiorias. Tudo é revestido com verniz supostamente técnico. A chave do discurso é, abre aspas, ou apertamos os cintos ou o país vai quebrar. O rombo das contas públicas em 2016 devasta esta narrativa. Por isso, é preciso examiná-lo, interpretá-lo, torná-lo conhecido, debatê-lo. Vamos tratar aqui de 3 pontos essenciais. Primeiro, o déficit público, que é absurdo. Desde 2009, nada se vê de tão ruim, né? E ele fala também a respeito do... da economia, Souza Júnior. E para finalizar, ele diz que a terceira questão a examinar, mesmo que brevemente, são as alternativas. Aqui nos deparamos com um impasse também político. Diante das dificuldades de 2014, o lulismo poderia ter optado por uma saída oposta à que prevaleceu, cumprir as promessas feitas em campanha, o coração valente. Em vez disso, Dilma escolheu para ministro da Fazenda Joaquim Levy. Ou seja, né, o erro também, a gente precisa admitir, fazer o meia-culpa, também está na escolha de Joaquim Levy para comandar a economia a partir de 2015. Pode falar. Sem dúvida. Agora, veja bem, todos os indicadores sociais, econômicos, estão se deteriorando. Desemprego aumentando e as perspectivas cada vez piores. Mas como é que a mídia, eu sempre insisto nisso, interpreta isso? Há alguns dias atrás eu vi o Jornal da Globo, né, apresentado pelo William Vac, dizendo o seguinte: isso é tóxico. Ele revela os dados e como é que ele apresenta isso aí? Como uma herança dos últimos governos. Ele só faltou dizer dos últimos governos, ou seja, tem nada a ver com o governo atual. Os últimos governos, ou seja, então seria Dilma e Lula. Uma herança. Então, o país pode chegar ao fundo do poço, né, e abaixo do fundo do poço, mas será sempre para essa imprensa vendida como uma herança dos governos PT. Agora, a gente não compara os dados. Né? Não compara os dados dos governos PT, de desemprego, com os índices atuais. Júnior, só uma parte. É o mesmo discurso que eles faziam quando o governo Lula começou a mudar os indicadores péssimos do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí eles diziam o seguinte: não, Lula não fez nada. O Fernando Henrique deixou tudo bem feito, ele só fez dar continuidade ao que de correto o Fernando Henrique fez. Agora eles utilizam o mesmo discurso ao contrário, né? Eles estão destruindo o que a Dilma fez, todos os indicadores mostram isso, eles dizem assim, não, o que está acontecendo agora é a consequência da má gestão anterior, né? O discurso mais cínico e repetido, né? É como se o governo atual tivesse nada a ver com isso, quer dizer, as coisas, então para que ter o governo atual? Se tudo piora, né? Os indicadores não mudam, os índices de desemprego não melhoram, então para que serve esse governo afinal? Somente para tirar direitos, para entregar o patrimônio nacional? Quer dizer, essa narrativa eles não fazem. A gente está entrando na reta final do programa, agora são 10 horas e 58 minutos. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos aqui da Atitude Popular, da Web Rádio Fetrace, do pessoal que está nos ouvindo em Boa Viagem por meio da Liberdade AM e convidar o nosso querido Odilo Almeida, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, para que faça uso do microfone e se despeça aí dos nossos ouvintes. Antes disso, quero também agradecer, Márcio, os internautas que estão nos assistindo através do Facebook, tanto na página da Democracia Participativa, tem a minha página pessoal, do Souza Júnior, tem a página TV Habilidoso, e eu espero que teve uns compartilhamentos aí, não sei
quem também está transmitindo, mas que essa assistência também, através do vídeo no Facebook, se torne uma prática dos nossos amigos internautas para acompanhar o programa Democracia no Ar. Eu queria agradecer a oportunidade de poder discutir um pouco esse tema que tanto nos angustia e também fazer uma reflexão sobre o que está por vir. Nós estamos sentindo o seguinte, que as pessoas estão queimando as suas reservas. Por exemplo, quem ficou desempregado está utilizando o seguro-desemprego, quem tinha uma poupança está sacando a poupança, a empresa que tinha poupança consumiu a sua poupança, quem tinha crédito está buscando crédito bancário, e nós estamos, para responder essa pergunta, por que a sociedade não reage diante de tanta agressão, de tanta perda, diante de tanta destruição de um modelo de sociedade? Eu diria, a reflexão que eu faço é que essas gorduras, né, essa tolerância, ela está se corroendo rapidamente, e quando essas pessoas começarem a sair do seguro-desemprego, quando já tiver vendido a motocicleta, já tiver inadimplente com as prestações do carro, ou do apartamento, ou da televisão, do eletrodoméstico que comprou, o nível de satisfação social vai crescer muito, né? À medida que os empresários começarem a fechar as empresas, endividados, né? Demitir os seus funcionários, de procurar outra atividade para fazer, esse nível de indignação haverá de crescer muito, né? Não dá para fazer uma previsão do que vai acontecer, mas o que foi feito no Brasil está empurrando a sociedade para uma situação de conflito muito sério, que alguns prevêem que nós estamos caminhando para um sistema de sublevação social, um sistema de uma situação de greves generalizadas, de invasões, de saques de supermercados, né? Porque a fome está aumentando, a exclusão social está aumentando, e de aumento da violência urbana. Infelizmente, como eu diria, como se fosse um exército invasor que entra para desarticular completamente uma sociedade que há pouco tempo era vista por nós mesmos e por quem de fora via a sociedade brasileira com uma leitura isenta. Nós caminhávamos para uma situação de sermos um país dos melhores do mundo para se viver, mas essa inversão é muito brutal, e a gente espera que essa reação, embora trazendo talvez uma situação indesejável, ela seja a única forma necessária da gente não continuar afundando em déficit, afundando em subtração de direitos, que é o que está acontecendo. Infelizmente, fica aqui essa esperança de que a luta possa reverter essa situação. Com um agravante, o ódio que hoje está disseminado, que não se revelava até 2013. É verdade. É um agravante. É verdade. Gostaria de agradecer então o Odilo Almeida, Souza Júnior, e colocamos agora nas mãos de Jonathan Neto para o encerramento do Democracia no Ar. A todos os ouvintes, muitíssimo obrigado. Aos internautas, valeu aí, galera. Estaremos de volta amanhã, às 10 horas da manhã, com mais um Democracia no Ar. Democracia no Ar. 11h02. Bem, acabamos de ouvir, de acompanhar aqui o programa Democracia no Ar, pela sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310 e Canudos FM 104,9 de Boa Viagem. Ainda pela web rádio Fetrace, e também acompanhamos, né? Tivemos o privilégio e o prazer de transmitir também para você aí do Facebook, áudio e vídeo ao vivo. Lembrando para você que é do Facebook, está chegando agora, está acompanhando agora, está começando agora a acompanhar esse belíssimo programa Democracia no Ar, só para você ficar inteirado e linkado, tá? O Democracia no Ar começa a partir das 10 horas da manhã e vai até as 11 horas da manhã, tá bom? Tem a apresentação e produção de Márcio Rodrigues, participação especial de Souza Júnior, abertura e técnica comigo, Jonathan Neto, e Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa.
temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinface e o Show Advogados Associados. Lembrando mais uma vez que esse programa que você curtiu e acompanhou aqui nessas rádios retransmissoras e ainda pelo Facebook, teremos 2 edições de reprises, às 17h22, ok? Rádio Atitude Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Nova edição do Democracia no Ar, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Até lá!